Meu nome é Reginaldo Falácio. Nessa apresentação, vamos abordar a introdução à prática em saúde baseada em evidências, os conceitos, os princípios e os primeiros passos. A prática em saúde baseada em evidências nasceu das disciplinas de epidemiologia clínica, metodologia científica e estatística. Mas muito mais que uma nova disciplina, ela se tornou um movimento pelo paciente. Um movimento que ajuda a entender o caminho para os benefícios das intervenções e também a evitar o caminho que leva aos danos das intervenções em saúde. Precisamos aumentar as chances de benefícios e reduzir a probabilidade de dano. Esse movimento nos ajuda a realizar isso. O movimento da medicina baseada em evidências também ajuda o profissional moderno a alcançar, a desenvolver competências essenciais que são demandadas pela sociedade, como, por exemplo, garantir que pacientes e suas famílias estejam bem informados sobre os riscos e os benefícios de cada opção de tratamento no contexto da melhor evidência e das diretrizes. A prática em saúde baseada em evidências ajuda a gerenciar a sobrecarga de conhecimento que enfrentamos hoje. Nos últimos anos, a produção científica cresceu num ritmo exponencial e gerenciar esse conhecimento, separando o que importa do que não importa para o paciente, é fundamental. E os pacientes também estão sobrecarregados com informações advindas das diferentes mídias. Essas informações, com frequência, trazem informações conflitantes que às vezes geram ansiedades e podem alarmar as pessoas se mal interpretadas. Cabe ao profissional separar e esclarecer o que é realmente a informação relevante. Também precisamos definir prioridades e a medicina baseada em evidências, a prática em saúde baseada em evidências, nos ajuda a definir melhor as prioridades baseadas no impacto das intervenções, na diferença que elas vão fazer, na importância de estar atento a atrasos que podem causar danos, a evitar desperdícios que diminuem o valor das intervenções e a também estar atento a reduzir as desigualdades no cuidado à saúde que existe hoje ainda, as desigualdades que existem hoje ainda, infelizmente. A prática em saúde baseada em evidências facilita as decisões compartilhadas, uma demanda tão importante dos pacientes. A decisão compartilhada só ocorre se for bem orientada por evidências, do contrário, ela se torna uma fraude. Na definição de Dave Sackett, um dos expoentes, talvez o maior expoente da medicina baseada em evidências, que faleceu em 2015, na sua definição, o Sackett diz que a medicina baseada em evidências, que depois se tornou a prática em saúde baseada em evidências, ela se resume no uso explícito, judicioso e consciencioso da melhor evidência atual, proveniente da pesquisa clínica, na abordagem de pacientes individuais. No centro dessa definição estão os melhores desfechos para os pacientes, baseados na melhor evidência disponível. E isso só pode ser alcançado com a experiência clínica e com os valores, expectativas e circunstâncias dos pacientes sendo agregados à melhor evidência científica, a melhor evidência disponível. Essa definição resume os princípios de que essa integração é essencial e a melhor evidência científica disponível só pode chegar até o paciente se uma atitude de ceticismo esclarecido motivar uma atitude reflexiva que começa com perguntas que devem ser feitas sempre ao longo de toda a carreira. E algumas perguntas são mais importantes que outras. Essas perguntas mais importantes são as perguntas clínicas, as perguntas que ajudam na tomada de decisão. As perguntas básicas também vão ocorrer, mas tendem a diminuir ao longo da carreira. As perguntas clínicas não, tendem até a aumentar, principalmente porque o conhecimento está em evolução constante. As perguntas básicas, então, ajudam a entender os problemas e as perguntas clínicas embasam as decisões, ajudam a decidir. As perguntas básicas geralmente dizem respeito a conceitos, definições, mecanismos e epidemiologia.
geralmente começam com o que, como, qual, onde. Já as perguntas clínicas, aquelas feitas para que uma resposta baseada em evidências seja encontrada e seja utilizada, ela é a pergunta que foi feita pelo pesquisador no delineamento da pesquisa. Então, o clínico faz uma pergunta para tomada de decisões e o pesquisador faz uma pergunta para delinear uma pesquisa, e essa é a pergunta que vai ajudar os pacientes. Então, ela começa com o paciente. Ela tem os elementos, o primeiro elemento que nós vamos, no acróstico PICO, vamos definir agora. O primeiro, o P de paciente ou problema, é a melhor descrição de um grupo de pacientes parecidos com o meu. Uma definição concisa, clara e precisa desse paciente, desse problema. Os dois outros elementos da pergunta PICO, I e C, a intervenção diz respeito à principal opção que eu estou considerando indicar ou prescrever. Já o controle ou comparação, a alternativa habitual ou principal. O desfecho diz respeito ao que esperar do efeito real da intervenção. Um menor risco de morrer, de reinternar, de infectar, de perder uma função. As perguntas clínicas, no formato PICO, são bem entendidas por profissionais e por pacientes. Então, relembrando, o P diz respeito ao que, o diagnóstico do paciente, o seu problema. O I e o C dizem respeito às opções para tomada de decisão. E o O diz respeito a por que eu vou decidir, para quê, para qual ganho, qual será a diferença das duas opções. Num caso clínico, isso fica mais fácil. Vejamos. Um paciente com insuficiência cardíaca que esteve em classe funcional 3 já está melhor com o uso da furosemida, do enalapril e do carvedilol em doses adequadas. Resta avaliar se a espironolactona está indicada. Perguntas básicas estarão sempre presentes na carreira. Então é possível que um profissional tenha alguma dúvida sobre como reconhecer a insuficiência cardíaca em classe funcional 3 ou o que é a insuficiência cardíaca, talvez pensando na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada ou reduzida, e qual o mecanismo da espironolactona. Já a pergunta clínica, para tomada de decisões, ela ficaria assim. Em pacientes com insuficiência cardíaca isquêmica grave, classe funcional 3 e 4, a adição da espironolactona ao tratamento convencional otimizado, comparada a apenas o tratamento convencional otimizado, quais serão as diferenças entre as duas opções em termos de internações, de sintomas, de mortalidade, de hipercalemia grave? Relembrando ou reforçando a pergunta PICO, pacientes com insuficiência cardíaca, a espironolactona comparada ao tratamento usual, quais as diferenças em termos dos desfechos que importam para os pacientes? Outro caso clínico, uma paciente na 39ª semana de gestação, na expectativa de que terá um parto normal, pergunta se precisará fazer a episiotomia, porque ouviu falar que é uma rotina para facilitar o trabalho de parto. Perguntas básicas, o que é episiotomia, como fazê-la, qual a alternativa? Perguntas clínicas, a pergunta clínica que interessa, que vai ajudar a decidir, em pacientes em trabalho de parto normal, a episiotomia de rotina comparada à episiotomia restrita a indicações específicas. Qual a diferença em termos de laceração perineal grave, dor, incontinência, cicatrização em 7 dias, os desfechos que interessam. Então, para embasar decisões, a diferença nos desfechos é o que orienta a opção entre a intervenção e o controle. As ocorrências de eventos bons ou ruins, então é o que interessa, são os desfechos que podem ser chamados ou classificados em clínicos e substitutos. Os substitutos também chamados de intermediários ou de sucedâneos. Conhecer essa diferença é fundamental para saber se ela foi clinicamente significativa, se algo que importa para o paciente passa a ocorrer mais. Também podemos chamar os desfechos de objetivos e subjetivos. Os desfechos objetivos são aqueles em que as medidas são mais confiáveis, em que há maior concordância entre dois examinadores que fazem a medida ou entre o mesmo examinador em diferentes momentos. Desfechos clínicos, exemplos, a morte, o alívio da dor, a dependência funcional, fratura, náuseas, qualidade de vida, todos interessam demais para os pacientes.
Os desfechos substitutos talvez interessem ao médico e não interessem ao profissional e não interessem ao paciente, como, por exemplo, a redução do tumor, a densidade óssea, a pontuação no score em um teste neuropsicológico, o número lá da fração de ejeção, ou da elevação da creatinina, ou da redução do colesterol. Os desfechos podem ser objetivos ou subjetivos. O desfecho mais objetivo é a morte, talvez a qualidade de vida um desfecho bem subjetivo. Os desfechos podem ser combinados, como, por exemplo, mortalidade mais dependência funcional, internações mais piora radiológica, dor mais uso de analgésico, necessidade de cirurgia mais permanência hospitalar. Combinar os desfechos pode ser bom, mas combinar clínicos com substitutos não parece algo interessante, porque talvez os substitutos podem inflar os resultados. Podemos concluir que a prática em saúde baseada em evidências tem pilares modernos e que o primeiro deles é de que há um conjunto das evidências para orientar as decisões e esse conjunto deve ser utilizado, mas que as evidências podem ser mais ou menos confiáveis e, fundamentalmente, que as evidências são essenciais, mas não suficientes para decisões e recomendações. Há uma metodologia sistematizada que permite reconhecer o conjunto das evidências e se elas são mais ou menos confiáveis. E é fundamental que valores, preferências e circunstâncias dos pacientes sejam levadas em consideração na tomada de decisões. Essa metodologia foi sistematizada na iniciativa GRADE e voltaremos a falar dela em breve. Com isso, terminamos essa introdução.